Vamos fazer um exercício mental, imaginar o seguinte cenário. É preciso carregar toda a planta arquitetônica de uma civilização extremamente complexa. Uma baita responsabilidade. Nossa, total. Tipo, as leis, a ciência, a matemática, a botânica, a espiritualidade, tudo. Mas o detalhe é, não tem como usar cadernos, nem livros, muito menos servidores de computador. O único lugar onde dá para guardar esse volume monumental de conhecimento é na própria memória. E do próprio corpo, né? Exato, no corpo. E tudo isso enquanto essa população tenta sobreviver à viagem transatlântica mais traumática da história humana. Sabe, parece até um roteiro de ficção científica. Mas não é. É pura realidade histórica. Pois é. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão na jornada de hoje é, de fato, desconstruir preconceitos históricos super enraizados e entender a fascinante trajetória da nação Queto no Candomblé. E o que eu acho fundamental aqui é estabelecer o tom da nossa análise. Entender o Queto exige ir muito além daquela visão folclórica que, infelizmente, muita gente ainda tem. Nós vamos olhar para o Queto não apenas como uma religião, mas como um sistema civilizatório incrivelmente sofisticado. Que sobreviveu e viajou da África Ocidental até o Brasil, construindo o Brasil moderno, inclusive. E bom, para quem acompanha a nossa análise e tem uma dimensão clara de como isso começou por aqui, a gente precisa olhar para o período entre 1830 e 1836. Um período bem turbulento. Muito. As fontes falam do Império de Oió, na África, que era gigantesco, mas que acabou entrando em colapso. Tinha muito conflito interno e uma pressão militar pesadíssima do Califado de Socoto. E o resultado prático desse colapso geopolítico foi a escravização e o envio massivo de uma elite iorubá para a Bahia. E quando eu digo elite, eu me refiro aos nagôs. Não eram pessoas capturadas de forma sem critério, sabe? Isso é um ponto que muita gente não sabe. Sim, essa elite incluía líderes políticos, grandes estrategistas militares, especialistas em botânica, sacerdotes de altíssimo escalão. E quando esse pessoal chega a Salvador, eles encontram uma massa de negros libertos que já tinham uma certa organização. E aí que a genialidade estratégica entra em cena, né? Porque no início do século XIX, eles fundam a Casa Branca do Engenho Velho. E eles usaram as Irmandades Católicas, tipo a de Nossa Senhora da Barroquinha, quase como um escudo. Uma inserção social brilhante. Eles usaram o sistema do colonizador para proteger o próprio sistema. Sim. E vamos desempacotar isso porque não era só um grupo rezando escondido. As nossas fontes citam um processo de pan-africanização ritual. Eu queria tentar fazer uma analogia para quem nos ouve e ver se faz sentido. Manda lá. Seria tipo assim, imagina que várias cidades aliadas foram devastadas numa guerra e os sobreviventes, para não perderem a cultura, pegam os prefeitos, os governadores, os juízes de cada uma dessas cidades e colocam todo mundo sentado num único parlamento de resistência. Só que no exílio. A analogia é perfeita. Na África original, o culto era bem descentralizado. Uma cidade cultuava Xangô, outra lá longe cultuava Oxóssi, outra era focada em Oxum. Eram territórios e linhagens familiares diferentes. Mas no Brasil, com a perda da terra natal e a mistura forçada dos povos, a grande sacada foi agrupar todas essas divindades que regiam áreas diferentes em um panteão único dentro de um mesmo terreiro. Eles criaram um governo de coalizão espiritual. Nossa, e para colocar energias tão distintas no mesmo lugar sem dar um curto-circuito, digamos assim, é preciso entender muito de energia, né? O que nos leva para a tecnologia invisível que faz tudo isso funcionar. O axé. E aí a gente entra no que os documentos chamam de ontologia do axé. Uma palavra meio difícil, mas que é basicamente o estudo da natureza da existência, certo? Exato. E o primeiro passo é esquecer aquela divisão ocidental clássica entre o sagrado e o profano. Aquela ideia de que o mundo material é sujo e o céu é perfeito. Isso, no Quetu, essa barreira simplesmente não existe. O universo é uma coisa só, dividido em duas instâncias que dependem uma da outra o tempo todo. O Orum, que é a dimensão espiritual, e o Aie,
que é a dimensão física. E o que liga essas duas partes é o axé. O axé é a força vital que costura tudo. Mas tem um detalhe crucial que muda toda a perspectiva. O axé é finito. Espera, finito? Como assim? Ele pode acabar? Sim, ele não brota do nada em quantidade infinita. A energia entra em entropia. Ela se desgasta, perde força com o passar do tempo. Caramba! É por isso que ele precisa ser movimentado, recarregado e circular constantemente entre o Orum e o Ayê. Se a circulação do axé para, a comunidade adoece, o ecossistema entra em colapso. Faz todo sentido. E quem gerencia para onde essa energia vai são os orixás, que, vale lembrar, também são muito mal compreendidos, né? Eles não são tipo os deuses greco-romanos. De jeito nenhum. Eles não ficam sentados em tronos nas nuvens julgando os humanos. Eles são forças da própria natureza e ancestrais divinizados. Por exemplo, as fontes citam alguns clássicos. Tem Ogum, que é a força do ferro, da forja, totalmente ligado à tecnologia. Tem Oxóssi, que é o caçador, a energia da mata e do conhecimento. Xangô, que rege o trovão, as pedreiras e a justiça social. E Oxum, a dona das águas doces, regendo a diplomacia e o cuidado. Isso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente imaginar que o universo é como uma imensa rede elétrica de alta tensão, e o axé é a eletricidade correndo pelos fios, os orixás seriam como os grandes transformadores dessa rede. Exatamente isso. Eles são transformadores que ajustam a voltagem da energia pura do universo para setores específicos da sociedade e da natureza. Ogum gerencia a voltagem do avanço tecnológico. Oxum ajusta a voltagem para a fertilidade e reprodução. E como cada indivíduo é filho de um orixá, A pessoa carrega uma voltagem natural diferente na própria personalidade. perfeito. O que explica por que a nação Ketu aceita tão bem a diversidade psicológica humana. Diferente de muitas religiões abraâmicas que exigem um modelo único de perfeição, tipo, todo mundo tem que ser dócil e pacífico, no Ketu isso não faz sentido. Se alguém tem a voltagem de Yansan, que é a tempestade, é natural que a pessoa seja agitada, combativa. A pessoa não está com defeito, ela está apenas operando na frequência do transformador dela. O objetivo é equilibrar essa natureza, não apagá-la. Nossa, isso é muito poderoso. Mas voltando para a analogia da rede elétrica, a gente sabe que não dá para colocar qualquer pessoa sem treinamento para mexer num gerador de alta tensão, certo? De jeito nenhum. O risco de se machucar é imenso. E é por isso que existe uma equipe altamente treinada, que é a base da estrutura sociopolítica do terreiro, a micronação. E o que eu achei incrível nas fontes é que o Ilé-Axé, o terreiro, funciona historicamente como um matriarcado fortíssimo. Fundamental. Em tempos de perseguição pesada, onde a polícia literalmente invadiu os espaços a cavalo, foram as Ialorixás, as mães de santo, que seguraram tudo. Elas eram e são as grandes guardiãs. E abaixo delas existe uma divisão de tarefas muito pragmática. Sim, a hierarquia muito bem definida. Tem a Iaqueque e o Babaqueque, que são como os grandes gerentes operacionais do dia a dia. Mas o mais fascinante são os cargos que não envolvem o transe da incorporação. Verdade, os Ogãs e as Equedis. Isso. Os Ogãs são homens focados na sustentação da casa e principalmente no toque dos atabaques. A música não é enfeite, é motor de energia. E as Equedis, que são mulheres, funcionam como zeladoras dos possuídos. Eu li que elas são como maestras de palco. Se alguém incorpora, a Equedi tá lá para garantir que a roupa não caia, que o orixá dance corretamente, guiando o fluxo energético. Exato. Elas mantêm a ordem física enquanto a energia espiritual está atuando. Mas e quem tá de fora e vai entrar para o sistema? Porque a gente leu sobre o ciclo de iniciação, a tal da feitura de santo, e os textos descrevem isso como uma morte ritual e um renascimento bem literal. É o momento mais vulnerável e intenso. O iniciado, o Yaô, passa 21 dias em isolamento total num cômodo chamado Roncô. É um despojamento completo do ego civil. 21 dias longe de tudo. Longe de tudo.
Ele perde o nome antigo, perde as roupas civis, o objetivo é esvaziar o copo para poder encher de novo. E a preparação da cabeça, o ori, é o foco principal. E falando nisso, as fontes mencionam que eles usam tinturas na cabeça durante esse período, o azul do Age, o vermelho do Ossum e o branco do Efum. De primeira, parece só uma pintura estética, sabe? Mas não é. Não, é pura tecnologia de axé. Pense nessas tinturas como isolantes ou condutores químicos. O Age, que é aquele azul quase preto, atrai e absorve energias densas, ligadas à origem do mundo. O Ossum, vermelho, esquenta, ele traz ação, fogo, movimento. Entendi, funciona como um ativador. Exato. Já o Efum, o pó branco, ele esfria, traz a paz e equilíbrio. Então, colocar isso no ori da pessoa é aplicar o componente exato que ela precisa para estabilizar a própria energia. E depois de todo esse processo, vem os EWOs, as restrições, né? Que é um ponto que eu quero muito trazer para nosso público. Porque depois da iniciação, a pessoa tem que comer com as mãos, tem que sentar no chão, em esteiras, não pode usar certas cores. E quem olha de fora não entende nada. Pois é. Lendo assim rapidamente, parece que é um castigo. Tipo, você já ficou 21 dias isolado e agora tem que passar por uma série de humilhações. É o preconceito clássico. Os EWOs não são punições disciplinares. Se você passou por uma alteração de alta voltagem no seu sistema energético, você precisa se aterrar. Aterramento literal. Literal. Sentar no chão conecta a pessoa fisicamente à terra. Comer com as mãos tira os talheres de metal do caminho, tira a frieza do processo, criar uma ligação direta com o alimento que vai nutrir aquele corpo. São tecnologias de controle para evitar que o ego do Yaowo, recém-formado, dê um curto-circuito antes de amadurecer. Faz todo sentido. Mas me tira uma dúvida, como é que a Yalorixá sabe se a pessoa precisa esquentar com Oxum ou esfriar com Efum? Qual é a bússola disso tudo? A bússola é o sistema divinatório. É a ciência profunda deles para diagnosticar o destino de alguém. O Merim de Logum, o famoso jogo de búzios, e o oráculo de Ifá. E aqui entra uma matemática sofisticada que eu fiquei impressionada. As pessoas acham que é uma adivinhação vulgar, mas é código puro. São 16 búzios, certo? E eles caem formando um sistema binário com 256 variações possíveis, os odus. E é exata a mesma lógica da computação moderna, baseada em zeros e uns. Cada búzio cai aberto ou fechado. Quando você joga 16 ao mesmo tempo, a combinação gera uma assinatura energética específica. Como se fosse um código de barras daquele momento. Perfeito. Um código de barras do estado atual do axé daquela pessoa. Não é sobre prever se alguém vai arrumar namorado. É um diagnóstico de onde a rede está falhando e de qual mito originário está agindo ali. Só que tem um problema na rede. A mensagem só transita se o carteiro estiver trabalhando. E o nome dele é Exu. E olha, Exu foi tragicamente demonizado pelo processo colonial. As fontes mostram muito isso, como tentaram encaixar ele na ideia cristã de maldade. E é uma deturpação imensa. Exu é o oposto do caos maléfico. Ele é o princípio da ordem, da comunicação e do movimento. Sem Exu, a mensagem do oráculo não sai do Aie e não chega no Orum. Então, para seguir na nossa linguagem tecnológica, Exu seria o roteador de internet do universo. Exatamente isso. Se ele não estiver funcionando, a internet cai. Nenhuma mensagem passa, o sistema trava. E é por isso que ele come primeiro nos rituais, né? Para garantir que a rede esteja operante antes de chamar os outros. Ele precisa estar bem alimentada para a comunicação fluir. Mas tem uma exigência muito forte aí, que é o Iwa Pelé, o bom caráter. Oferenda não compra caráter. De jeito nenhum. Você pode fazer a maior oferenda, pagar a internet mais cara, mas se o seu comportamento na comunidade for antiético, a mensagem não passa. Exu não aceita suborno. Ele expõe a verdade. Uau! E para manter esse roteador ativo e todo o axé circulando, a gente vê nas fontes que existe uma dependência material total da biodiversidade. Kosi eu e Kosi orixá. Sem folhas não tem orixá. Essa frase é marcante. Os terreiros funcionam quase como reservas ecológicas no meio da cidade. Eles precisam do substrato físico.
A botânica é dividida de forma muito precisa. Tem as ervas GAN, de fogo, que geram fricção para limpar energias pesadas, e as ervas Zerô, de água, para acalmar e harmonizar o sistema nervoso. E isso entra num ponto super polêmico para quem vê de fora, que é o sacrifício animal, o ebô. Muita gente torce o nariz, chama de obscuro. Novamente, o olhar colonizado não entende a mecânica da coisa. O eje, o sangue do animal, é a bateria líquida vital que vai revitalizar o otá, a pedra sagrada que ancora a energia no terreiro. É uma transferência de vida necessária. Mas a carne, o onge... Essa parte da carne é genial, porque não tem desperdício. Tudo é consumido num banquete comunitário super rigoroso. E pensando no público que está escutando, imagina o que era ser uma pessoa negra marginalizada no século XIX ou XX. O acesso à proteína era quase zero. A fome era uma realidade diária. Sim, então o terreiro, com esses banquetes rituais, virava uma rede de combate à insegurança alimentar violenta. Não era só liturgia, era nutrição social. Acarajé, caruru, tudo nasce ou se fortalece desse sistema de redistribuição de proteína. O terreiro funcionava e ainda funciona como um centro de apoio integral. Ele cuida do estômago, da saúde mental e arquiva a história. Porque como a escrita foi negada a esse povo, onde você guarda a memória de um rei? No ritmo, no corpo. Exato. Os atabaques batizados são como bibliotecas tocando. O ritmo Ijexá conta a história das águas de Oxum. O ritmo rápido do Alujá arquiva as tempestades de Xangô. O passo de dança do Agueré guarda os movimentos de caça de Oxóssi. A dança encena o mito e preserva a história intacta. É de uma resiliência absurda. Mas, claro, com uma estrutura tão potente, eles nunca tiveram paz de verdade. Infelizmente não. No século passado, as batidas policiais eram frequentes. Eles apreendiam atabaques como se fossem armas. E hoje em dia a perseguição continua, mas sob o rótulo de racismo religioso. A violência mudou de formato, mas a articulação de defesa do Quetu também ficou muito sofisticada. O tombamento da Casa Branca, em 84, pelo IPAM, foi um marco. Deixou de ser só um quintal e virou patrimônio histórico do Brasil. Sim. E mais recentemente, vitórias no STF garantindo que o abate ritual não é crime ambiental, e sim o coração alimentar e religioso da comunidade. E tem um movimento estético e político importantíssimo que ocorreu nos anos 70. A reafricanização. As fontes falam muito disso, tirar os santos católicos do meio. Exato. Durante séculos, o sincretismo foi o escudo que salvou vidas. Esconder Ogum atrás de São Jorge era questão de sobrevivência. Mas nos anos 70, lideranças baianas decidiram que era hora de assumir a autonomia. Eles viajaram para a Nigéria, para o Benin. Foram buscar os termos em Yorubá puro, limparam o catolicismo dos altares e falaram: nós somos uma civilização própria. E o mais doido é que as fontes revelam que o Brasil virou uma cápsula do tempo. Rituais e cantigas que simplesmente sumiram lá na África Ocidental por causa do avanço de outras religiões ocidentais, continuam preservados nos terreiros do Brasil. A memória foi salva no exílio. É uma ironia geográfica fascinante. Mas hoje a gente tem um desafio novo: a internet. Isso me pegou bastante na leitura. Tem todo um esforço hoje para educar, usar o YouTube e o Instagram para combater o preconceito e explicar a religião. Mas a essência do Quetu é o AO, o segredo. E a internet odeia o segredo. Ela quer superexposição em alta resolução 24 horas por dia. O sagrado, por outro lado, exige silêncio, exige que os olhos não o vejam tudo. É uma faca de dois gumes bem perigosa. Como equilibrar isso? Fazer militância sem profanar o que é sagrado? Aí entram os egg bombs, os mais velhos da comunidade. Eles funcionam hoje como os grandes filtros. Eles decidem o que vai para a rede social para fins educativos e o que não pode de jeito nenhum sair do chão de terra do terreiro. Eles protegem o axé de evaporar na lógica de engajamento superficial. Nossa, é muito complexo. Então, para quem nos ouve, a gente percebe que o Quetu não está oferecendo uma passagem VIP para um paraíso distante depois que a pessoa morre. O foco não é fugir desse mundo. Não mesmo. O foco é viver plenamente no Aie.
construir bom caráter, equilibrar a energia da comunidade, preservar as folhas e as águas. É sobre sustentabilidade prática. E a ideia central de que o axé tem que circular. É uma lição muito urgente, porque num mundo com tanta crise ambiental, tanto isolamento, que gera uma epidemia de ansiedade terrível, esse conceito nos lembra de algo básico. Estamos todos na mesma rede energética. Se você polui um rio, você não está só sujando a água, está rompendo a matriz energética de Oxum, da qual você também depende para estar vivo e são. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final que eu queria deixar no ar para a gente pensar. Se a nação Queto conseguiu codificar toda a história de um império, uma matemática hipercomplexa e uma ciência botânica super avançada, usando só tradição oral, ritmos e tinturas, e tudo isso para sobreviver o pior apagamento possível. O que mais estamos perdendo de ver? Pois é, que outros sistemas de conhecimento geniais, que não usam as ferramentas clássicas do Ocidente, podem estar bem debaixo do nosso nariz agora mesmo, só esperando que a gente aprenda a olhar com respeito devido. Fica a provocação. É um convite para expandir o que a gente considera como tecnologia e ciência. Com certeza. A gente tem que lembrar daquela planta arquitetônica invisível do começo da nossa análise. Ela não só resistiu, como ergueu paredes, organizou a resistência e continua viva e pulsando. Obrigada demais a todo mundo que acompanhou a gente hoje. Continuem observando de perto, questionando o que parece óbvio, e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo.